Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, né? Bom, na aula de hoje a gente vai dar aí continuidade, né, ao conteúdo referente a números e operações, né? Onde a abordagem hoje, né, é em cima de regra de 3, né? Regra de 3, que a gente sabe que se divide em regra de 3 simples e regra de 3 composta, tá certo? Então, a gente pode falar, né, que a regra de 3 é um processo matemático, né, para a resolução de muitos problemas que envolvem duas ou mais grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Nesse sentido, na regra de 3 simples, é necessário que 3 valores sejam apresentados para que assim descubra o quarto valor. O que é que cabe aqui a gente lembrar, né? Quando a gente estudou o conteúdo referente à razão, o conteúdo de razão, certo? Lá no conteúdo de razão, eita que letra tão feia, mas vamos tentar, né? No conteúdo de razão, o que vale lembrar é que lá nós tínhamos as frações, tá? Estou colocando aqui x sobre y, tá certo? Onde esses termos que aparecem aqui na fração, eles são grandezas. Veja que o enunciado aqui, num determinado momento, ele vai falar sobre grandezas, né? Nós temos as grandezas. Mas veja que a gente viu razão, proporção e regra de 3. A razão é onde a gente tem ali a junção de duas grandezas. Lembrando que grandeza, qualquer coisa existente na natureza que eu consiga enumerar. Conseguir enumerar algo, isso é uma grandeza. Então as minhas razões são formadas por grandezas. Ok, então lá eu tinha uma fração. A partir do momento que eu passo a ter mais de uma razão, né? Eu passo a ter ali uma proporção, onde a proporção, né, vai ser a junção de duas ou mais razões. Vamos supor aqui 2 sobre 3. Então, nesse caso aqui, veja que eu tenho aqui duas razões. Aqui eu passo a ter uma proporção, certo? Então, veja que se a gente for analisar dessa forma, o conteúdo ele vai evoluindo. De que maneira? A razão, apenas uma fração envolvendo lá as duas grandezas. A proporção passa a ter duas ou mais razões, né? Onde essas razões a gente já sabe que envolve as grandezas. E vem a regra de 3, porque simplesmente agora eu não vou mais armar agora, como é que eu posso dizer? Eu não vou mais armar apenas as razões. Eu tenho que considerar se essas razões, elas são, tá aqui, ó, diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, certo? Eu estou marcando aqui no texto para chamar a atenção da gente. Então agora não é simplesmente analisar se é uma razão, se é uma proporção, não. Mesmo que seja uma proporção, eu tenho que analisar agora como que essas grandezas estão se organizando no contexto. Esses valores são diretamente proporcionais, são inversamente proporcionais, para que a gente possa jogar isso no cálculo em si. Por isso, há necessidade da proporção e, na sequência, a necessidade da regra de 3, que é justamente onde vai ocorrer esse diferencial. E aí eu tenho grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Tá, professor? Mas qual a diferença? Eu separei uma e outra, um exemplo de um tipo e um exemplo do outro tipo, justamente para a gente fazer aí esse comparativo, né? Então, duas grandezas, elas são diretamente, né, proporcionais, né, quando o aumento de uma implica no aumento da outra na mesma proporção. Então, nós temos aqui, né, a definição de grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, armei minhas duas frações lá. Se eu percebo que em uma delas os valores aumentam,
na outra também os valores aumentam, eu vou ter ali a ideia de grandezas diretamente proporcionais. Mas lógico que é melhor a gente ver isso aí, né, através de um exemplo, né? Fica mais fácil de fazer essa comparação. Então eu trouxe para vocês esse exemplo, é um exemplo de grandeza diretamente proporcional, né? E a gente vai ficar bem claro para a gente aí, né? Então diz aqui, ó, para fazer o bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Qual a quantidade de chocolate que necessitaremos? Então vê, o enunciado diz aqui, para fazer o bolo, ou seja, um bolo qualquer, né? Um bolo. Utilizaremos 300 gramas de chocolate. Então eu coloquei aqui, ó, para fazer um bolo, utilizamos 300 gramas de chocolate. Temos aqui duas grandezas, quantidade de bolos e a massa referente à quantidade de chocolate que vai ser necessário, tá ali. No entanto, faremos 5 bolos, tá aqui. Qual a quantidade de chocolate que necessitaremos? Nós não sabemos, coloquei aqui um X. De repente você está olhando para esse enunciado e você já sabe até a resposta, porque realmente é um enunciado muito simples, né? A ideia aqui é só você pegar o 300 e multiplicar por 5, né? E aí você tem o resultado. Mas eu não quero chegar simplesmente no resultado, eu quero que a gente compreenda a ideia de grandeza diretamente proporcional. E como é que a gente vai compreender isso? Vê só. Tá vendo que aqui eu tenho um bolo e aqui aumentou para 5 bolos. Então é como se eu tivesse aqui, ó, minha primeira razão, né? É 1/5, beleza? E quem é a minha segunda razão? É 300. Né? Veja que ali eu não coloquei como frações, né? Eu apenas organizei essas informações. E aqui embaixo eu tenho o X. Beleza. O que é que você vai analisar? Você vai analisar o seguinte. Na fração onde tem apenas os números, veja que está acontecendo um aumento de cima para baixo. Do 1 aumentou para 5. O que é que você vai fazer? Esse X aqui, você vai tentar descobrir não o valor dele, mas no contexto do enunciado dá para você perceber se esse X vai ser maior ou menor do que 300. Se um bolo gasta 300 gramas, 5 bolos vai gastar mais de 300 gramas de chocolate ou menos? Eu acho que fica claro para a gente compreender que vai gastar mais. Se aumentou a quantidade de bolos, consequentemente, vai aumentar a quantidade de chocolates. Então esse X aqui é maior do que 300. Então veja que essa razão aqui, onde está o 300, o X aqui, a tendência é que ele seja maior, ou melhor, o X vai ser maior do que 300. Veja que as duas razões de cima para baixo, os valores estão aumentando. Se acontece essa situação dos valores aumentarem, eu tenho grandezas diretamente proporcionais, tá certo? Então essa coisa aqui dessas grandezas diretamente proporcionais se dá por isso. Se em uma razão o valor aumenta, na outra deve aumentar também. E o contrário também é verdadeiro. Se em uma delas o valor diminui, na outra também deve diminuir. Tá certo assim? Então isso é o que quer dizer grandeza diretamente proporcional. Onde você tem aí as frações, as razões, né? E em uma aumenta, na outra aumenta também. Beleza. Para a gente ter uma organização, até porque a regra de 3 simples eu só tenho 2 razões, mas na composta eu vou ter no mínimo 3 razões, e aí isso poderia te atrapalhar. A gente tem uma seguinte organização aqui. Procura a coluna onde está o X e coloca uma seta virada para o X. Esse é o ponto. Beleza? E aí você vai fazer aquela pergunta que eu fiz agora há pouco para saber se ambas as razões dos valores aumentam ou diminuem. É isso que você precisa fazer. Então, um bolo, gasto 300 gramas de chocolate. Em 5 bolos, com certeza eu vou gastar mais de 300 gramas de chocolate. Como esse X aqui é maior do que 300, a seta nessa outra coluna vai ficar virada para o valor maior. Porque a coluna onde está o X, o valor está aumentando. Então coloca aqui uma seta para o maior, ou seja, a seta vai ficar para baixo. E no final você vai analisar essas duas setas. Se elas forem iguais,
são grandezas diretamente proporcionais. E aí como é que você vai fazer aqui? Ou você organiza as frações, 1/5, que eu vou colocar aqui, igual a 300 sobre x, e aí simplesmente é fazer aqui meio pelos extremos. Ou simplesmente aqui nessa organização que você fez, só é cruzar aqui, multiplicar cruzando, que é o que a gente vai fazer na proporção, e chegar no resultado, né? 1 vezes x igual a 5 vezes 300. 1 vezes x é x, e 5 vezes 300, 1.500. Lembrando aqui a unidade de medida, 1.500 gramas, né? Que isso aqui a gente poderia também, né, representar como 1,5, né, convertendo aí a unidade de medida, isso aqui passando a ser quilograma, que com certeza numa questão de gabarito, né, nós poderíamos aqui ter uma dessas duas, desses dois valores, né, dentro dessa unidade de medida. Então, um exemplo de grandezas diretamente proporcionais, tá? Aí agora eu trago para vocês, né, o conceito, né, a ideia da grandeza inversamente proporcional, onde diz aqui, né, duas grandezas são inversamente proporcionais, né, deixa eu marcar aqui, quando o aumento de uma implica na redução da outra. Então, é justamente o inverso do que nós vimos anteriormente. Nesse caso agora, enquanto uma razão o valor aumentar, na outra vai diminuir e vice-versa, tá certo? E aí, nesse caso, a grandeza é inversamente proporcional. Certo, professor? Mas é só isso que acontece? Não. Na hora do cálculo vai acontecer tem uma diferença na hora do cálculo, tá certo? E aí é justamente isso que muitas vezes leva a gente aí a errar nessas questões, porque a gente trata essas questões simplesmente como se fosse proporção e esquece de analisar a ideia da grandeza dentro da proporção e aí termina perdendo a questão por bobagem, né? Então estou trazendo mais um exemplo simples, mas para que a gente adquira essa compreensão de grandezas inversamente e diretamente proporcionais. Então o exemplo diz o seguinte, ó, para chegar em Recife, Lisa demora 3 horas numa velocidade de 80 km por hora. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km por hora? Se a gente for analisar as grandezas, aqui nós temos quantas grandezas? Temos duas grandezas. Grandezas referentes a tempo e a velocidade. E aí eu já coloquei aqui para a gente, ó. Vê só. Diz que ela gasta 3 horas para se deslocar de onde ela está para Recife, a uma velocidade de 80 km por hora. Então tá aqui, ó. Eu tenho aqui a coluna da velocidade e tenho aqui a coluna do tempo, tá certo? Ela indo a 80 km por hora, ela gasta 3 horas para chegar em Recife. Aí o enunciado diz o seguinte, quanto tempo ela vai gastar? Então é um X aqui, né? Se agora o deslocamento dela for a uma velocidade de 120 km por hora. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Não vou separar mais não, a gente já vai fazer a pergunta, né? Para compreender aqui já direto aqui no esquema. Então primeira coisa, coloca uma seta virada para o X. E agora a gente vai fazer aquela pergunta para saber se esse X é maior ou menor do que 3 no caso aqui, porque o X está na coluna onde tem um 3 ali na parte de cima. Então vê só, 80 km por hora ele gasta 3 horas, gasta 3 horas para chegar num determinado lugar. Se a velocidade dela aumenta para chegar no mesmo lugar, ela está saindo do mesmo lugar, do mesmo ponto, quer chegar no mesmo ponto, esse deslocamento é o mesmo. O que aumentou agora foi a velocidade, ela está indo mais rápido agora. Se ela está indo mais rápido agora, ela vai gastar 3 horas, mais de 3 horas ou menos? Bom, se ela está indo mais rápido, a tendência é que esse X aqui seja um valor menor, né? Então, consequentemente, do 3 para o X aqui diminuiu. Se diminuiu, o que é que você vai fazer com essa outra seta? Vai colocar ela virada para o valor menor, porque aqui diminuiu,
né? Eu sei que se ela está indo a 120 km por hora, ela está indo mais rápido, ela vai gastar menos tempo para chegar no lugar onde ela quer ir, né? Então, como diminuiu, essa seta que eu vou colocar na outra coluna tem que ser para o valor menor. Onde é que está o valor menor? No 80? Coloca a seta virada para o 80. E aí percebe que a partir do momento que você faz isso, veja que as setas estão o contrário. E aí eu tenho um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Veja que a primeira fração do 80 aumentou para 120. E essa segunda aqui do 3 vai diminuir. Eu não sei quanto é o x ainda, mas eu sei que é um valor menor do que 3. E aí, como é inversamente proporcional, para você calcular aqui, tem duas maneiras que você pode considerar. Agora você não faria mais uma proporção. Ou você multiplicaria reto, como eu marquei aqui. Então você não vai fazer a proporção 80 vezes x e 120 vezes 3, não. Você iria multiplicar reto isso aqui. 80 vezes 3, 120 vezes x. Ah, professor, mas eu vou terminar confundindo dessa forma. Se você vai confundir dessa forma, então você faz o seguinte. Escreve aqui a coluna onde está o x. Então seria 3 sobre x. Tá certo? Bota aí o sinal de igual. E a outra razão, você inverte os valores. Por isso que é inversamente. Então você precisa inverter os valores. Então o 120 que está embaixo aqui, você leva ele para cima. E o 80 que está em cima, você escreve ele embaixo aqui. Tá certo? E aí você tem uma proporção. Nesse caso aí, deixa eu trocar aqui a cor aqui da caneta. Você faria aqui, cadê? Aqui, meio pelos extremos. Mas nesse caso você poderia fazer isso, por quê? Porque nessa situação aí você tem a proporção, você já inverteu, né? Então nesse caso você faria a proporção. Então você escolhe, ou armou a regra de 3, você já multiplica reto aqui, paralelo aqui um ao outro, ou se você quiser, né, se por acaso acha que fazendo dessa forma te atrapalha, você faz aqui a inversão e faz a proporção normal. No entanto, que você vai multiplicar aqui 120 vezes x e vai multiplicar 80 vezes 3. Em qualquer uma dessas duas situações que eu coloco aí para vocês, vai ficar dessa forma as multiplicações. Então você tem aí 120x e 80 vezes 3, 240. 120 está multiplicando, eu passo aqui dividindo. Lembrando que 0 e 0 no final eu posso aqui cortar, né? Tenho 24 dividido por 12, que corresponde a 2. Como a gente está descobrindo o tempo e a unidade de medida do tempo aqui nessa questão está aqui em horas, né? Então eu tenho aqui 2 horas. Tá certo assim? Então nós vimos um exemplo de grandezas diretamente proporcionais e um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Tá certo? E aí eu reforço aqui, né, o exercício, né, na sequência, que no caso vai ser o exercício de número 16, né, repito, na sequência do que a gente viu até agora. Então trago aí para vocês 5 questões envolvendo regra de 3. Eu acredito que todas aqui são regra de 3 simples, apenas para a gente exercitar a ideia de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá ok? Então, quando vocês concluírem aí o exercício, né, peço aí que vocês tirem foto do exercício respondido e enviem para o meu e-mail andersonerembonito@gmail.com, tá ok? Então a gente vai ficando por aqui, fiquem com Deus e até a próxima.